O tema dessa You manhã know, the theme this morning é seja diferente, is to be different, se tornando diferente. become different. Deus te chamou para você fazer God diferença. called you to make a difference. Deus te chamou para... O que nos torna You know, what especiais? makes us special? Fazer o que os outros To fazem do what other people ou do, fazer algo? or to que do ninguém está something that fazendo. no one else is doing? Não é que a gente vai ter uma neura Not agora that we're e going to tentar have, descobrir you know, o que some ainda não sort se of fez. vision Não. of what people have not É done quando yet. você It's when entende you que understand você tem uma that you identidade have an identity única that is e que unique ninguém é igual a and você. that no one is like you. Calma, Murilo. Quase Calm que você down, voou, Murilo. hein? You almost flied over there. Eu tô atento a tudo, You know, cara. I'm watching everything. Eu pensei que você queria buscar alguma coisa no céu. I Hein? thought you wanted to find something in Deu uma heaven and come back. espreguiçada ali que eu falei... Ele carrou no pé de um anjo ali que passou ali. I think he held on to the foot of an angel that went Você by é over there. único. You are the A only sua one. identidade é Your única. identity is Ninguém tem unique. essa impressão No one digital que has você tem. this, you know, Então, fingerprint that Você é you have. diferente de todo So you're mundo que está different from aqui. everybody around you. Agora, o nosso problema Now our é problem quando nós que começamos a querer is when imitar as when we pessoas want to imitate e nós people perdemos a nossa and we identidade. lose our identity. Nós queremos fazer o que We os want outros to fazem do what others ou aquilo que do nós vemos os outros or what fazendo. we see other né? people doing. Eu passei por muitas igrejas lá I went through a e lot vendo of muitas das churches there, vezes a palavra, o and I louvor, saw that the não que eu word and estivesse the, julgando, the praise, mas é tão diferente quando a gente but canta it's so aqui. different when we A sing gente vê here. Jesus We see entronizado Jesus e não a enthroned, necessidade do and homem not the entronizado. desire Quantas and vezes the nosso need of men louvor e o being louvor de alguns enthroned. lugares You know, sometimes the é mais em worship função do is more homem focused on the e da man necessidade do homem and the need of e the mexe man, com o emocional do and homem. it kind Não é of que o messes Espírito with the Santo está sendo emotional side of derramado. the man. Not As that the suas Holy emoções Spirit is estão being sendo poured, it's your mexidas. emotions that are Mas being só que messed mexer with. em emoção não nos transforma. But whatever Mas quando é o messes Espírito with our Santo emotions only doesn't mexendo transform no us. nosso But when the espírito, Holy Spirit nós somos touches our transformados, somos spirit, we are impactados. transformed, we are Amém? impacted. Amen? João capítulo 14, John verso chapter de número 12. 14, verse 12. Nós vamos ler até o verso de número We're going to read 17. verse 17. João capítulo 12, Evangelho de João, John 12, capítulo 12. chapter 12, verse Em 17. verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, Sorry, John e as fará 14, maiores 12. do que estas, porque eu vou para o Pai. Quantos querem fazer obras How many maiores of que you want to Jesus do fez? greater works than Jesus did? Ninguém? No one? Come on! Então, o que vocês não manifestaram? Estavam distraídos, né? Tá bom. Everybody was Quantos querem distracted. fazer So hold on. obras How maiores many do of que you want to do Jesus? greater works than Jesus did? Amen. Obrigado, Senhor. Thank you, Eles Lord. creem. Em verdade, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Isso é poderoso. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, será que isso é verdade para você? Como que você está em relação a isso? Verso 15. Se me amardes, Verse guardareis os 15. meus mandamentos. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, And para I will que ask the fique Father, and He will convosco give para you another sempre. comforter, A saber, that He may o remain with Espírito da you forever, verdade, the Spirit o of qual o truth, whom the mundo world não cannot pode receber, receive, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. because it does not see Him and Pai, nor torna recognize nossa Him. mente e nosso coração Father, turn our hearts Cativa and agora our minds do captive Espírito Consolador, to the que Ele Counselor possa nos Spirit, ensinar, so that que He Ele can possa teach ministrar us ao nosso and minister coração, to our hearts. em nome de In the name of Jesus. Jesus. O que me torna diferente? So what makes us different? Nos dias de Jesus e o seu ministério, You know, one day when Jesus Jesus in chamou His diversas ministry, pessoas Jesus called de various diversas people from posições, various de different diversos lugares positions para segui-lo. in different places João to be 21, able to follow 22, Jesus Him. disse, In John se eu quero 21, que ele fique 22, até que Jesus venha, said, que te importa a ti? Falando para Pedro, segue-me tu. if I want Him to stay or want Him to go, João what 8, does it matter 22, to you? Jesus responde You know, follow me. a um grupo de pessoas. And que queria Jesus segui-lo. responds to a group Jesus of people in respondeu, another segue-me text. Says, e Jesus deixe os says, follow mortos me sepultar os seus and próprios let the mortos. dead bury their own dead. Ele chamou Filipe, ele He chamou called Levi, Philip, he ele called chamou Levi, Mateus, he called ele chamou Matthew, João, he called John, ele chamou he você called e you eu. and me.
Mas nossa maior dificuldade, But our muitas vezes, em greatest entender e difficulty seguir a many Jesus, times is the, an é que understanding quando of Jesus está following falando, Jesus is segue-me, that when Jesus is saying, follow me, você está em outra dimensão. you are in another dimension. Ou você está com o seu smartphone, ou você está com Whether a sua you're mente in nos your seus problemas, ou smartphone você or está have your mind on your problems or analisando, questionando. analyzing, Nós não questioning, conseguimos we nos are esvaziar not de able to nós empty mesmos ourselves para receber aquilo que to o Espírito receive what the Santo Holy de Deus, Spirit, o Consolador, the Counselor, tem para nos dar. is giving us. Nós estamos tão cheios de We are ideias, so tão filled cheios de with ideas, afazeres, so tão filled cheios with que nós não doings paramos. that we can't Davi, ele stop. fala uma expressão que You eu know, amo. David Fiz creates calar a minha a great alma. expression. He says, I have made my soul be quiet. Há I have quieted vídeo my soul. que eu There's a uso na video classe de that I use capelania, in a chaplain curso course. de escutatória. You know, it's a course for you to be able to Ele hear fala and sobre a listen to people. experiência And he talks do about the amigo dele que veio experience aos of a Estados friend of Unidos his that came to the United e que se States misturou com os índios and para that ver. he got, you E know, disse que era interessante a he reunião joined dos the índios. Indians, the natives, to be Falava able após o to, outro pausadamente, e quando to falava, understand. o outro You demorava know, and the pouco, natives, meditava naquilo. one would Falar talk, logo a the others seguida would listen, and seria they would meditate ignorar upon o que foi that, dito. to say something Quantas right vezes você after está somebody ouvindo else says something e is você to está criando ignore what that sistema person said. defensivo You daquilo know, que você sometimes ouviu. you're creating a defensive Por exemplo, eu stand of principalmente, what eu you have falo, eu não listened. prego para a cadeira, eu You know, prego I para don't vocês. teach the E tudo que chairs, eu I vou falar teach you aqui, guys. So eu everything estou that I falando para say here, você. I'm saying to you. Eu não estou falando para as paredes I'm not e para a speaking to cadeira, the walls and e the nem estou falando chairs, para quem and não I'm está not aqui. even speaking to who's not here. Entende? Eu estou falando para quem I'm está talking aqui. to those who are here. Amém? Amen? Então, Jesus chamou, mas só que nós So muitas vezes Jesus estamos tão called, ocupados But sometimes we're com a nossa so busy vida with our que lives nós não conseguimos entender o that we're not chamado de able to Deus understand the calling of e God quanto que Ele quer and que how a gente much interaja He wants com us to aquilo que Deus está interact falando. with what querido. God is doing Até and saying. Judas, Even mesmo Judas, Judas, mesmo Jesus sabendo que ele you era know, um even though ladrão, Jesus knew that he was ele a thief, permitiu que o he seguisse. allowed him to Eu follow acho que aqui him. tem uma coisa muito And I think legal, that there's muito something legal really mesmo. nice here. Mesmo Jesus Even sabendo though das Jesus escolhas knew erradas de the Judas, wrong choices Judas Jesus would make, permitiu Jesus que Judas allowed andasse com ele. Judas to walk with him. Isso é doido. This is crazy. Eu tenho algumas pessoas, I conselheiros, que have a falam, few pastor, people, few counselors tem that que dar um say, jeito, você tem que fazer oh, isso, tem you que fazer have to aquilo. do this, you Se have to fosse do eu, faria that. assim. If it Mas was me, I eu would do prefiro this. dar But I would oportunidade como rather give an Jesus deu opportunity, as oportunidade para Jesus gave Judas. an opportunity to Judas. Aí eu penso que Jesus tinha em mente, Oh, I think that eu penso que Jesus é o mesmo que passa no had in coração mind, da it's the nossa same igreja thing that aqui. goes in the heart of our A church. oportunidade The para que opportunity cada pessoa se so torne that each diferente. person can become different. Você pode estar perguntando, You mas can be pastor, asking, but será que vai pastor, acontecer assim como no, você is está it falando? gonna, work know. as you are seeing it will? Eu não sei. I don't know. A única coisa que eu The tenho, o only único thing that I have, the only elemento element that I have que me alimenta para que eu that possa feeds me so acreditar em that I can você believe in you é a minha fé. is my faith. A fé que você vai corresponder. Faith that you will A fé correspond. que em algum momento, Faith that em in alguma some reunião, moment, that in some em meeting, alguma in circunstância, some Deus circumstance, vai falar ao teu coração God is going to talk to your heart e você vai poder ser transformado. and you're going to be able to be transformed. No mundo, In the as pessoas world, não podem receber the people cannot porque não receive vê, because nem they o don't see conhece. and they don't know. Então eles têm que estar aqui So they need to be para here que eles possam receber so they can tudo que o receive Espírito Santo of tem everything feito that the nesse Holy lugar. Spirit has done in this place. Então, tenha calma. So calm, O be Espírito calm. Santo está The trabalhando. Spirit of God is working. Deus está trabalhando. God is working. E eu acredito And I believe que o elemento fé that é o the principal faith elemento is the que pode main alimentar element coração de that can líder, nourish a heart of a leader. Foi na sexta-feira na casa do Murilo lá. You know, in Murilo's Vila house Laerne, on né? Friday, Eu compartilhei parte do que eu estou dividindo com vocês. you know, I shared parts of Dentro what de outro I'm contexto, sharing with mas you guys quase in a mesma another coisa. context, but almost the same thing. Qual a expectativa de Deus? What is the expectation of God? Eu sei que você tem sonhos, vocês têm planos. I know that you have dreams, that you have Você já parou visions. qual é a expectativa de Have Deus? you wondered what com is relação God's à sua vida? expectation in regards to your life? O que Deus tem como What does God planejamento have as para a a tua plan vida? for your life? O que está acontecendo aí, Bruno? What's Conta para mim. happening, Bruno? Tell me. Hein? Conta para mim. Tell me. Senta direitinho na cadeira, vai lá, fica You mais know, pruma. Sit Vamos nicely lá. on the Isso, chair. senta Come on. bonitinho na cadeira, igual a gente Sit fez. nice. Vamos lá, There we vamos lá. go.
Eles vão afundando igual. They igual start to bebezinho. go down Yeah. and down, Parece just que like a a little. fralda vai escorregando, eles vão escorregando junto. Seems like the diaper keeps going Ficou mais down, so bonito they go assim, down né? with it. But Como eu colocar a Adriadne entre vocês dois aí. I might put Adriagina between you two, but Onde que eu estava? where was I? Obrigado, pastora. Thank you, Pastor I love Giselle. you. I love you. Qual a expectativa de Deus para a What is sua God's vida? expectation for your life? Você reparou que Deus fez um plano Have sobre you noticed você? that God made a plan about you? Deus tem uma expectativa no God has coração an dele. expectation in his heart. Em outras palavras, In other words, vamos dizer, Jesus apostou let's no say seu that, chamado. God sort of Jesus apostou no chamado dos on your discípulos que calling, eles iriam on seguir. the disciples calling Jesus that they would apostou, follow. Jesus- He Deus falou took assim, a chance Eu vou fazer and isso said, com I'm Israel. going to do this with Israel. O texto que eu usei lá And na the casa do text Murilo that foi I Êxodo used in capítulo Murilo's 19, house verso was 6. Exodus chapter Coloca para 19, mim verse ler 6. como diz o texto certinho, Azaf. E vós sereis para mim reino sacerdotal, 19:6. nação Exodus santa. 19:6. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel falhou Israel nesse chamado. failed in this calling. Eu quero falar muito sério para I want to vocês. talk very seriously to Para you de falar com guys. seu irmão, presta atenção, olha para Stop mim. talking to your brothers right now Olha, and look at me. Deus está God olhando para essa igreja. is looking at this church. Não é palavra que estou lançando ao vento, não. This is not a word Deus that I'm está casting to the olhando pra wind. você. God is looking at Deus you. está olhando para God mim. is looking to me. Deus está nos God chamando. is calling us. Segue-me. Follow me. Eu quero tornar I cada want de to make vocês each one of you diferente. different. Quantos querem corresponder How ao many of you chamado want de to Deus? correspond to the calling of God? Às vezes nós escolhemos Sometimes we fazer o que choose os outros estão to fazendo do what other people are doing. e nós perdemos a nossa We identidade. lose our identity. Nós perdemos aquilo que nós We somos. lose what we are. Eu já pertencia a um grupo, querido, I belong to a group que fazia coisas ímpares no Brasil. that would do, great things in Brazil. Era diferente. It was different. O dia que eles começaram a querer The ser day como a that they Hillsong, started eles wanting perderam a to be like identidade Hillsong, deles. they lost their identity. Pode reproduzir You can reproduce determinadas coisas que o some outro está certain fazendo, things that other people are doing, mas você perde a sua but you identidade. lose your identity in the Você meantime. perde a sua maneira de ser You lose your way of being, e você fica sem destino, and you end up without a porque você destiny perdeu a sua because you identidade. lost your identity. Você já não é mais aquela You're no pessoa que longer the você same era. person that you used to be. É muito difícil It's eu very mudar. Eu difficult sou for me to teimoso, igual change. como diz I'm o very antigo, uma stubborn. porta. I'm stubborn like a Quero ver a Débora door, traduzir isso. O Scott vai falar assim. Agora sim. stubborn like a wall. As pessoas mudam. But people change. Eu continuo acreditando, I querido, keep on na believing igreja que encantou o meu coração. of a church that Uma you know, igreja com presença helped de Deus. my heart to fall in love. A Uma church igreja with com the presence palavra of de God. A Deus. church with the word of Uma, God. uma igreja com A relacionamento church sadio. with a healthy relationship. Uma igreja com A adoração, church onde with a Jesus é o worship where centro dessa Jesus is adoração. the center of that worship. Eu acredito nisso. I believe in that, Eu não vou abrir mão disso. and I'm not going to let go of that. Eu acredito nesse tipo. I Eu não believe in creio em this kind of sistema. church. I don't Eu não believe creio que in a a gente tem que fazer system. uma I don't programação believe that we especial para need to lotar essa make, igreja. a Eu special não creio que a gente tem que event trazer um here to artista make this especial church, para lotar get essa full. igreja. Eu creio que sim. I believe Que você precisa that ser you rei e need to sacerdote be e kings and corresponder priests ao seu and chamado correspond e à sua to your identidade. calling and to your identity. Não era o comportamento. Às It vezes, wasn't the a gente the acolhe o que os outros estão behavior. fazendo e Sometimes we just perdemos a nossa we identidade. get everything that other people are Começamos doing a and we falar lose our uma identity. língua que So não we é a start to nossa speak a língua. language that isn't our language. Isso acontece quando And você this começa a happens emprestar o teu ouvido when you para outros let your lugares. ear be listening to other things. Não era o comportamento dos It wasn't the discípulos behavior que of the determinava as disciples that escolhas e as determined decisões de the Jesus. choices and decisions of Jesus. Você não pode ser You produto cannot da be palavra, a das product palavras das pessoas. of other people's words. Em Cristo Jesus, In Christ diz a Jesus, palavra, the eu word sou uma says nova that I am a criatura. new creation. As coisas velhas The passaram old things have e gone, tudo já se fez and novo. everything querido. has been made new. Isso está em 1 Coríntios This is in 1 5:17. Corinthians 5:17. Deus, God, Ele faz o que eu quero? Faz. does He do what I want? Mas a partir do Yes. momento
que eu me torno aquilo But que the Ele moment quer. but only at Se the me moment that I amas, become who He wants me to be. Guardareis os meus mandamentos. If you love me, you will E keep vocês my terão, então, commandments. That's what He resposta de says. Jesus Cristo. And then you will have an answer from the Alguém Lord. lembra da última palavra que eu compartilhei You antes guys da remember viagem? the last word that I shared before the trip? Não, então fica tranquilo, eu posso pregar ela domingo That's que vem, okay. se I não can lembra preach mesmo. it next Sunday. Então. You don't remember it anyway. Who are you? Tá aí no... It's right here in my book. It's right here. O Dino, uma palma pro Dino. One, Uma. just one. Clap once. Querido, Beloved, lembra aqui que eu preguei para do vocês? you remember what I preached to Nós you? somos geração We eleita, are an sacerdócio elected real, generation. We are nação a santa, true povo nation de propriedade kings and exclusiva priests. de Deus. We are God's exclusive Então nós property. precisamos ser So we need to o be que a palavra de what the Deus Word of diz que God nós says that somos. we are, E não a palavra and not the que word nós estamos ouvindo, que tem that we're origem nos hearing nossos that has an sentimentos. origin in our feelings. Ah, eu senti no Oh, I coração, felt in my pastor. heart, Pastor. Ainda bem que a pessoa está sendo honesta. It's a good thing that the person is E being não honest dizer que é and assim not diz saying, o that, Senhor. oh, the Lord is saying this. Enganoso é o Our hearts coração. are very Eu dividi uma palavra com alguns our líderes hearts lá no can Brasil. fool us. I shared a word E with foi some com base leaders ao in que eu Brazil, compartilhei com vocês sobre and it had a Gideão. basis on what I shared Mas com uma visão with mais Gideon, voltada about Gideon. para líderes. But it was more with a No vision exército de turned to Gideão, leaders. You know, in Quem the foi que Gideon's ficou para army, trás? Quantos who lembram? is it that stayed behind? Os The medrosos cowards, e os right? The covardes. ones Quem who were mais? afraid. Who else? They drank the water. Que lamberam a água. They, Né? they took their Agora mouths aqueles and que trouxeram, right to the vão water, ler lá but those Juízes who 6, 7, brought it up gente. with E their somente hands ficaram quantos homens? stayed. But how many 30 men? homens. How many men Ah, não foi stayed 30 behind? não? Oh, it wasn't 30. 300 homens. 300 men. O que eles tinham na mão? What did they have in their hands? Uma tocha A torch e um cântaro. E o que mais? and a thing full of water. Quantas espadas eles How tinham? many weapons Eles did they tinham have? uma They espada. had only A one espada de Gideão. sword, which was E eu falava Gideon's isso aos sword. líderes. And I was telling that to A the leaders. dificuldade The hoje na difficulty igreja today in the church é que cada um quer ter a is sua that espada each one wants to have their own e não seguir a sword espada do líder. and not follow the sword of the leader. Quem é que você está seguindo? Who is it that you're Qual a following? visão do seu coração? What is the vision of your heart? Onde que está o seu mapa? Where is your map? Já falei para vocês, certa vez eu fui dar uma You informação know, para um pastor I went to give some Estava saindo de information to a Cape Cod pastor once, and I was para ir para just Nova leaving York. Cape Cod to go to New York. e eu falei, você vai And I pegar said, a look, you're 495 gonna take e quando você 495, chegar na and when you 95, get to 95, você pega sentido Nova York, you ou go você towards pode ir New mais York, adiante, or you can go to a little pegar a forward, 90, take 90, pegar a 84, and then 91 84, and then e a 91, 95. and then 95. E assim eu dei a rota And do I mapa gave para him, eles. you know, a map, and I gave him Quando deu umas directions. 2 horas About depois, ele 2 me hours ligou. later, he Falou, called me and pastor, said, Pastor, eu estou vendo aqui uma placa, I bem-vindo a see Maine. here a sign that says, Welcome to Maine. Ele, ao invés de sair para o sul, ele So foi instead para o of going to norte. south, he went north. Ele tinha as He informações, had the mas ele information, traçou o mapa como ele achou but he made que a map deveria traçar. as querido. he thought he should. A palavra de Deus que eu The estou word of trazendo para God that vocês I'm hoje bringing diz to you que today aquele que crê em says mim that those who believe também in fará me as obras que will eu always faço. will E do as also fará the works that I've maiores do done, que but will esta. do greater than these. Irmãos, lá no Brasil eu meditava You sobre know, esse in texto. Brazil, I was meditating E upon eu this ficava text, imaginando o que, que and I Deus was pode imagining fazer. what God can do. Existem impossíveis para Deus. Is there impossibles for God? Sabe uma coisa que eu estava pensando? know, a thing Gente, that I was por favor, asking ninguém about, saia da please, igreja you por know, causa do que eu vou falar, não. Nobody leave church because of Tá what bom? I'm going to say. Todo mundo fica Everyone calmo, stay sereno e right there. tranquilo. You know, be Tem calm. gente que está aqui no nosso meio que vai se agradar disso. There are people here Você já among us that imaginou are se going to Deus be trouxesse uma unção na blessed nossa with igreja? us. Imagine if God brought an Pra fazer anointing nascer upon cabelo. this church to make hair grow. Não, não, gente. É sério. I'm serious. Você acha que Deus pode fazer isso? Do you think that God can do Gente, that? vocês acreditam que eu estou orando por isso? Do you believe that I'm praying for that? Ué? Quantos já ouviram falar? How many of you No, have qual foi heard? aquele pastor que orava as pessoas What was emagreciam? that Que você tinha que ler? pastor that used to pray and the people would lose weight? Didi Ávila. É? He was from Puerto Rico. Oro Robert. Or Roberts. I Era o don't Oro know. Robert. Ronald Robert? Na época do início do ministério. Robertson. É. O que acontecia? So what É. happened?
Ele orava, He olhem would para cá. pray. Look at me. Ele orava He would pray, e a pessoa tinha que segurar as roupas. and the people had to hold their clothes Porque então because they as would roupas lose caíam. weight, and their clothes would fall. Amélia, Amelia, quantos creem que how many sinais of you vão seguir aos believe que that creem? signs will follow those who believe? Jesus está falando Jesus que, is saying que aquele que cresce, that those já who imaginou, believe, Júnior? A gente imagine, ficar caindo Júnior. cabelo na testa? You know, with us, you Tem know, que with, jogar with para trás. hair A all the Cleo way ia to ficar the feliz da forehead, vida. and Claire would be very happy. Gente, Lots of haircuts. eu estou falando sério com vocês. Eu I'm orei speaking mesmo. very seriously to you guys. I really Você pray. imagina Imagine o que Deus não pode fazer? what God can do. Hoje você tem homem perdendo cabelo, mulher perdendo Today you have cabelo, men losing Sempre hair, women criança losing com hair, problemas you de have obeso, children, monte de coisa. you know, with obesity, and Imagina imagine essas mutações que têm all these havido por aí. mutations that have happened. Você passar perto de um rapaz, de uma that you moça, can go near a de repente ele young está lady or vindo a meio young esquisito, woman. ele é pum! Maybe he's, Uau! you know, Eu he's sou o que walking Deus a diz que little eu weird, sou? but now he walks, you know, standing falando straight sério, up and say, gente. "Oh, I am who God called Deus I pode am." começar a fazer God can grandes start milagres doing na sua great vida. miracles in your life. Deus falou que, Terezinha, Deus falou que você faria obras Terezinha, maiores do que ele God fez. said that you would do greater works than he did. Jesus estava falando mentira? Was Jesus lying here? Com quantos que está acontecendo isso aqui? So how much is this happening here? Bem, uma coisa eu já afirmar que One Jesus thing fez. I've done already more Viajar. than Jesus did, which is Eu já fui travel. muito mais longe do que ele I foi. think I've gone a little farther than he did. Eu já viajei muito mais milhas do que Jesus A viajou. lot more miles than he has. Agora, qual a expectativa que Deus tem What is tido, the querido? expectation that God has had? Eu comecei a lembrar, You know, I started to algumas remember palavras. a few words. As coisas só vão acontecer Things are only going to happen quando você permitir. when you allow. Se você permitir, If you allow, as coisas vão then acontecer. things will happen. O que traz a sua lembrança? So what brings Isso to que eu your vou falar. memory what I'm Ferro going to say? afia ferro. You know, iron sharpens iron. Alguém lembra daquilo que ele falou? Does somebody remember what Você pode Guto buscar said? na You internet, know, you querido. can look this up É online. muito melhor You know, it's much do que better muitas piadas que pseudos pastores e conselheiros ficam falando na internet. than many other Tô de pastors certeza, vai and, te edificar and muito leaders' mais. words are on the internet. It's going to edify you Espelhos, a lot quantos more. lembram disso? How many of you remember mirror? Como que nós estamos nos How are exercitando we exercising para ser o que Deus nos chamou para to be ser? who God called us to be? Vamos pensar para mim não ficar lembrando as minhas palavras, So that I palavras don't do remember Cristão, do through Pastor Stone's Edson, words or my da words, or pastora, Pastor do Edson's, or Tony, Pastora, Antônio, Sandro. or Sandro. Mas será que essas palavras que But are Deus tem nos these dado words that God has given us, está causando efeito nas are nossas they vidas? causing an effect in our lives? Ou no próximo domingo a gente já não lembra mais Or is delas? next Sunday the day that we don't Por que remember Deus them nos dá anymore? uma palavra? So why does God give us a Por word? que Deus nos leva a falar Why sobre does um God assunto? lead us to talk É about para a nossa subject? It's transformação. for our transformation. É para a mudança da It's nossa to vida. change our lives. Então, se Deus está te chamando So a God você is calling se you exercitar para o teu to chamado, exercise your calling. o que nós estamos esperando? So what are we aspiring Paulo to diz, do? 1 Coríntios Paul capítulo says in 9, 1 eu vou ler até o Corinthians 9, verso, I'm going to verso read 24 ao until verse 27. 24, 27. Olha So como follow que é along. interessante o que ele diz aqui. Look how interesting Não it is what sabeis he vós says. que os que correm no estágio, todos, na verdade, correm, mas um só recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Gente, isso é sério This is demais, very, querido. very serious. Paulo ele fala como se nós Paul is saying precisássemos as ser if we como need um to be atleta. like an athlete. Comece a exercitar a sua vida, querido. Start to exercise your life. Escolha um dos dias para Choose você estar one of the estudando a days for palavra you de to be Deus junto studying com a the word of gente. God along Mas with faz us. isso de forma No, but do disciplinada. this in a way that is disciplined. Faça seu tempo You know, spend your valer a time pena. and make it Permita que haja worthwhile. espaço em And sua let there be vida space in your life para você aprender. for you to learn. Há pessoas que já sabem There are tudo, não people tem who mais already espaço know para everything. They aprender. have no more space to learn. Quero terminar com 6 And pontos I com want to end vocês. with querido. 6 points for you guys. Primeiro, First, precisamos de uma palavra we need a que word venha de Deus. that comes from God. Nós somos a sua obra. We are His work.
Algumas pessoas não vão entender o que eu estou Certain falando. people are going to understand what I'm No saying. nosso relacionamento com But in Deus, our Deus nos relationship fala, with querido. God, God says, E é Deus nos falando. and this is God telling E o que us. Deus vai falar com a gente? And Ele what is fala God sobre going to os say to us? projetos He dele. talks about His projects. E Ele nos convida a And He invites participarmos. us to participate. Esse convite de Deus, And this- ele vem this- acompanhado muitas das vezes de quê? And De God, crise. when He calls us, this is followed most of the time by crisis. E logicamente que essa crise, And this crisis, ela vem naqueles, it corações comes to simples. those who have simple hearts, aqueles que se julgam que já estão those prontos who judge themselves ready para irem além daquilo que to Deus go diz. beyond what God has said. Não somos nós que fazemos It is no not momento da us crise. who do things in the É moment of Deus que crisis. faz It's através de God nós. who does it through us. A nossa crise Our crisis é porque quando nós ouvimos is falar because de when Deus, we listen o projeto de Deus, to God nós and we listen achamos to que the somos project nós of que God, we vamos think that fazer. we're the ones that are going to Alguém accomplish it. recorda isso que eu estou falando? You guys remember this? Quando nos ajustamos, When we adjust a ourselves nossa obediência, in our ela nos obedience, leva à experiência com Deus. this will take us to an experience with God. Eu combati bastante lá, e You vocês know, sabem muito I bem o quanto que struggled a eu lot, odeio o Facebook. and I know how much I hate Facebook. Eu fiquei mal lá no Brasil, pastora. You know, I was so Tava angry muito in quente no Brazil because Brasil. it was. Oh, I'm sorry. I E eu já was saí not daqui feeling gripado, so well muito in gripado. Brazil, and I was very sick when I left E não here. tinha como você dormir was se você really não tivesse hot, um so I- ventilador em cima. And you couldn't sleep unless you had Imagina- a fan on you all the imagina time. o So mal que eu passei. imagine how sick I Não got foi in Brazil. It brincadeira. was no Não, foi joke. brincadeira, foi terrível. It was terrible. Eu lá no... Eu ia falar do Brasil. So what was I saying about Brazil? Eu combati bastante falando sobre I Facebook. really combated this idea of Saiu, não Facebook. sei se vocês viram I don't know no if you guys saw. WhatsApp, eu mandei On WhatsApp, link. I sent a link. Eu mandei um link I sent a link sobre a revista Veja. about Veja, which is a E magazine uma in Brazil. reportagem que a revista And Veja there was fez. one article in the O magazine quanto que o that smartphone talks tem se about how tornado uma much fuga smartphones have become para os a casais, refuge namorados. for E eles couples confessaram, individually, and they confessed. esse é um servo. Uma palma para ele. É. Como diz o Sorry, americano, not a appreciate. refuge, but a flight sort of thing. Então, fala lá, So, meu filho. It says, my son. Então, eu estava comentando So I sobre was essa commenting reportagem, eu about mandei para alguns de vocês, this article, and I sent it to a que a few maioria of das you. pessoas na That pesquisa many diziam people in que, the na verdade, article they eles não say precisavam usar o that they smartphone. didn't need to Mas use só their queriam sair do smartphones, but they ambiente. just wanted to leave the atmosphere somehow. É para você acabar com o Facebook, pastora. This is for you to Aí finish eu peguei using e o Facebook. líder lá, You know, and the leader está mais que there, comprovado, you know, quantos casais it's hoje been estão no proven, mesmo it's ambiente, been cada um no proven seu mundo. that everyone Eu is in estava their own conversando com, atmosphere, aconselhando in um their own casal little lá, world, and I was a counseling, esposa I was chegou e giving falou counsel assim, to a mandou uma couple there, mensagem and para a gente, advice, depois do encontro de casais. and she sent me a Vou message chegar em after casa, meu marido vai the sair para couples pedalar, meeting. It's e ele like, já I'm não vai me gonna encontrar em casa, get eu já não vou home, my voltar com as husband's gonna crianças. leave to go do his exercises, Aí I'm o Cabo gonna divorce Júlio him, and criou I'm um gonna trabalho, leave, gente, and I'm gonna 24 take the horas. kids. É impressionante, And eu that nunca vi nada Cabo igual. Jr., who was that guy that Atividade preached here 20 a 0. once, you know, he Sinceramente, works 24 hours. não é he papo, does not não é stop. conversa This fiada. is no joke. O tempo He is a hard todo. worker. He ele is tá all the socorrendo alguém. time E ali então rescuing ele someone. pegou e eu acho que eu So he levantei o got copo, there, and mas I ficou think faltando I- beber água. I think I lifted up the cup, Ele and pegou everyone now wants a drink of E water. But mandou uma mensagem. he sent me a Espere até message. domingo. Oh, quando he eu e sent o them a pastor Marcos message and vamos said, conversar com you know, vocês. wait until Sunday. I'm going to talk E to lá a you gente vai guys começar a on Sunday. conversar. So we started to talk. Ele tinha pessoas no grupo He dele had people in his group, in que eram his Facebook, mulheres that were que women, feria and this a would esposa wound dele, his wife. It would hurt machucava a his esposa wife. dele. Quem aqui tem o desejo de Who machucar sua here esposa, desires seu to esposo? hurt his wife or her husband? Acho que ninguém. I don't think E a gente anybody começou a here. mostrar 7 anos que ele não usava aliança. It had been 7 perguntamos years por that que he que ele não usava hadn't aliança. used his Ele falou, ring, nós his sabemos wedding que ring. você é casado. He's like, Mas we as know suas that you're amigas das married, suas but redes your sociais não sabem que friends, você é you know, casado. on social media don't know that you're married
E ali então a gente conversou com aquele So casal, we ele não talked to that imaginava o quanto couple, que ele and he feria a did not esposa dele. even imagine how much he E was nós hurting impomos as his mãos wife. sobre eles e oramos. So we put our hands on them, Na and we segunda-feira eles prayed. mandam uma mensagem And pra on gente. Monday, they sent us a Ela message. mandou a mensagem She da sent conversa me a dos message dois. about their talk. Ele chamando ela para os dois ir fazer And he called her to go to ginástica the junto, gym with ir para him, academia junto. and to Falou, do "Pô, things mas eu não together. sou associado." Falou, não, eu vou pagar para vocês And she juntos. said, I'm not a member of the Vai ser gym. um He's bom like, no, I'm momento going to para pay nós for you to dois. be a member. It's going to be a good moment for Aí us. depois, mais à And frente, then a little bit, ela manda, afterwards he eles tinham sends, comprado um par de aliança para eles dois. he Na sends us a picture. sexta-feira, He quando eu já had tinha bought a saído new de lá, wedding. Ele levou They as had bought a new alianças wedding para o rings. Júlio e para a And he Fernanda. took the new wedding orar, rings to Junior e eles and for mandaram Nina as to pray fotos for um dos them. And they dois, sent the photos of fazendo the two doing that together. Reconciliação. Reconciliation. Aquela rede social That machucava social eles, media had dividia hurt eles. them and divided them. Quando nós estamos dentro de um When we sistema, are inside of a nós não system, we do percebemos not o quanto notice que nós estamos nos how much individualizando we are e fora do contexto. individualizing ourselves outside of context. Relacionamento Relationship acontece happens visivelmente entre duas visibly pessoas. between two É people. uma ilusão It is an achar que você tem illusion muitos amigos to think online, that there are a lot of seus friends amigos online. virtuais. They are virtual friends. E o pastor local, um dos pastores, And one of the depois local que eu falei aos pastors, after casais I spoke to e the aconselhei, couples and I ele virou e advised them, falou, and he turned to me and said, eu entendo a visão "No, do I pastor Marco understand Aurélio, Pastor mas Marco's, nós vision about temos this, but o we lado bom need dessas to see redes. the, né? the good side Nós of podemos these, fazer muitas coisas these boas. things. We can do a lot of Ok. good Quando eu things." fui me despedir com ele, eu falei, So when I meu went to irmão, say deixa eu te goodbye falar to uma him, I coisa. said, "Listen, my brother, let me Você tell tem you 5 something. filhos em casa You have 5 children. Let's say Você you have pega 5 copo de children at home, and fungicida you take a cup of e poison coloca and you em put it, algum lugar. in a place where they can reach. Fungicida é veneno para matar formiga no And the Brasil. kind of poison he's talking about is to E a kill pessoa vira, chega na ants in sua Brazil. casa e fala, And this person turns Fulano, to you in your home and says, "Listen, tá cheio de criança aí, dude, there's a bunch of kids essa here, fungicida. and this poison Fulano, is right here." He mas said, é bom "No, it's good pra to, matar to formiga. kill the ants." Porque tem um fim, So because there is você an julga end, ser bom, because there is an end that you think não is importa que good, esteja destruindo muitas it coisas. doesn't matter if it's destroying a lot of Não things. importa que coloque em risco It doesn't matter that it's a putting vida da in sua risk família, dos the seus life of your filhos. children, the life of your Não kids, importa que coloque em of your risco. family, and your Os seus your relacionamentos. relationships. É uma ilusão. It's an Só tem illusion. foto bonita lá. There's only good photos Há there. muito tempo que eu não vejo isso, mas tinha aquelas There's a lot fotos of things, that I haven't seen this, but there were only pictures of people sending kisses. Gente, eu não sei. Gente, mulheres já com uma certa idade e Women, tudo mais lá. already of a certain age, doing this. Será que você faz isso para Jesus? Do you do that to Jesus? Então, queridos, So, beloved, muitas das vezes nós não many entendemos times we don't understand o quanto que as coisas how much estão nos things destruindo. are destroying us, O quanto que estão minando how much they are o nosso relacionamento com ruining our Deus e o relationship with nosso tempo God com Deus. and our time with God. Voltando à palavra, querido. Going back to the word, Nós somos, we are, não somos nós que fazemos, it's not us mas Deus é que faz através de nós. Quando nós who nos do things, but ajustamos a God does Deus. things through us when we Segundo adjust ponto, ourselves to God. Diz o texto the que eu second point. escolhi, e eu creio que Deus There's a quer falar text com that I você. chose, and I believe Você that fará God wants as to talk obras to you. You're going to que do Ele works faz. that are greater than Ou He seja, o que ele está that dizendo? are Que just você like He precisa does ser or greater. dirigido por Ele. You need to be directed Jesus by é o Him. cabeça da igreja. Jesus is the head of E the essa church. verdade está muito And explícita, this muito truth clara is em very Efésios explicit 5, and very 23. clear in Ephesians 5, Jesus, Ele é o 23. dono da igreja. Jesus is the owner Coloca aí of pra the gente, church. Azaf. Efésios Azaf. 5, 23. Ephesians Porque o marido é o 5:23. cabeça da mulher, Because the como também wife- Cristo the é. husband is Leiam the para mim. wife- is the head of the wife, Sendo Ele próprio. as Christ is the head of the church. Então, foi being o him the próprio savior Jesus of quem the disse a body. Pedro So, que Ele Jesus said to mesmo Peter, edificaria a sua that He igreja. himself would edify His A igreja é church. de Deus, foi The church comprada com o belongs sangue to de God. It Jesus. was bought by the Atos blood of 20, Christ. 28. Acts 20, 28. Jesus nunca Jesus never, passou uma preocupação, querido. worried. Dando ali uma procuração, dando-nos a I'm sorry, He liberdade never gave us a para letter sermos os donos da giving igreja. us the Atos freedom 20, to be the 28. owners of the church. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o Take qual o care of Espírito Santo nos yourselves and take constituiu care of bispo, the para gathering apacentar a that igreja the de Holy Deus, Spirit is que Ele constituting, adquiriu os com o seu bishops, próprio sangue. that He acquired with His own Agora, blood. Hebreus, capítulo 5, Act- verso 8 e 9. querido. Hebrews chapter 5. Eu creio que vai nos dar, assim, I believe uma that this is going direção to give us gostosa. direction. Hebrews Ainda que era 5:8. filho, Even though ele he was a aprendeu son, he learned obedience pelo meio do que through ele the things sofreu. that he Verso 9. suffered. In verse 9.
E tendo sido o quê? And being perfected, he was Aperfeiçoado. perfected. Ele veio ser o He came autor to de be the eterna author of salvação eternal salvation para todos os for que all lhe who would obey him. obedecem. Existe um condicional There para a is a gente ver as coisas de condition Deus for us to acontecer see na the nossa things of vida, God querido. happening in our lives. Obediência. Obedience. Fazer o que Jesus To faz, do what Jesus que Jesus does fez. and what he did. Jesus, ele sempre deixou muito Jesus claro. always made himself Ele very somente clear. fazia o que He ele would only via. do what he saw o Pai his Father fazendo. do. Agora, hoje nós somos muitas vezes But today, movidos many pelo times we are modismo. moved, by comfort. Seja diferente, Be different. seja único, Let yourself be different. Be unique. seja autêntico, Be authentic. seja o que Deus te Be chamou who para God ser. called you to be. Diz que ele, terceiro ponto, And the third eu point, o farei. Eu acho isso aqui tão I tremendo, will tão make. poderoso. I think this is so tremendous, so Será que isso é powerful. verdade? Is this really true? Que tudo que a gente pedir a That everything ele, that we eu ask, farei? He says, I will do. Com certeza sim. Certainly. Vamos pensar nesse último ponto que eu Let's think compartilhei. about this last que ele point está that I fazendo, nós shared. What precisamos he is doing, we need to be imitar. doing. We need to imitate. E se nós imitamos o And que if Jesus we está imitate fazendo, what Jesus is doing, tudo aquilo que nós pedimos everything that segundo a we sua ask vontade, according to His will, Ele vai fazer. He will do. Eu não vou perguntar para você I'm not levantar a gonna mão nem se ask. expressar, For you mas será to que raise your hand and isso aqui express está yourself. But acontecendo is na this sua really vida? happening in your life? tudo que você pede a Ele, Ele fará? Is it everything that Parece you're asking? uma coisa is assim, He uma really verdade doing? tão longe. It seems like such a Da distant igreja. truth to the church today. Nós precisamos resgatar We isso. need to rescue this. Hoje nós temos uma igreja, Today we com have a Cristo sendo church cabeça, with dando Christ as the head, direções. giving directions. Mas nós também temos um outro But we tipo de also have igreja, another type of que eu church, chamo uma igreja call hinduísta. a Hindu church. Os hindus, eles The acreditam Hindus, they numa believe força única in divina, a mas que an only assume source, divine source, incontáveis but formas. that has incountable, forms. Ficou vermelhinha. She got all red. O número de deuses, querido, The number of gods pode ser talvez até maior que o can número be de even greater hinduístas que existe. than the number of O Hindus that cálculo parece exist. que é mais de 300 milhões de I deuses. think it's more than 300 million Talvez gods. para cada Maybe hinduísta one for ou every mais. Hindu or more. Não é o que eu sinto que tem que It's not prevalecer. what I feel that should É o que ele prevail. diz. Is what he says. E é o que ele diz na sua palavra, querido. And what he says in his word. Nós não podemos omitir textos We cannot omit para tests se ajustar àquilo que eu creio. to adjust the Isso Bible seria o according quê? to what I Fazer believe. um Deus do lar. This is to make, Era muito comum em it Israel was very ter. common for Israel to uma make their own imagem do gods, for lar. them to have an image in their homes. E quantas vezes o Deus que eu estou servindo And é many um times Deus the que foi God that I'm criado por serving is a mim, God who was created by me, que se ajusta aos meus that adjusts anseios. himself to Pastor, adjusts tudo bem, o himself senhor to pensa what isso, I mas want, eu my penso isso. desires. You think that, Pastor, but I think this. Será que o Deus que você crê é o Deus Is que the está na God who you Bíblia? believe the God of the Bible? Eu creio que Deus está nos I levando para believe that God dias. is taking us Se nós não estivermos to presentes, days that if se nós não we're entendemos o not que Deus está present, falando, and if we don't understand vamos what God ficar is de saying, fora. we're going to Atos be 13, left 41. out. Acts Ele diz assim: 3:41. vede, ó he says, desprezadores. E quantas vezes a gente encontra pessoas que You know, desprezam many realmente, times we really pode find colocar, tá? people who despise, desprezam realmente, who truly despise, admirai-vos admire, e be admired. desaparecei. A minha palavra também Acts fala desaparecei. 13:41. Tem outro que fala desvanecei. Porque realizo uma obra em vossos dias. Obra e que de algum modo, em que de modo algum crereis, se alguém vou-lo contar. Deus quer usar a sua vida. God wants to use your life. Deus quer que você ore e você veja a resposta de Jesus. Deus God quer que wants you você to peça pray e and você vai ver see que the Ele vai answers of fazer. Jesus. He wants to see that Agora, He's o que going que to nós do it. He's going precisamos, to pastor? act. But what Quantos is it that querem we isso? need, Pastor? How Quantos many querem of que you want você ore e a that? coisa How many aconteça? of you want to pray Ninguém. and see something happening? Uma pessoa levantou a mão. Quantos querem que isso How many of you want aconteça? that to happen? Você está levantando a mão porque eu pedi para você levantar a mão porque você quer realmente que Do you aconteça? really truly want this to happen? Fala para o teu irmão, Say to your brother, prepare-se para o que Deus prepare quer yourself fazer. for what God is doing. Fala de novo com ele. Say it one more time.
Prepare yourself for what Alguém God levanta wants essa to do. menina aí para ela ficar You sentada know, direito. Vamos lá. Somebody Eu vou raise chamar up a this, Adriana. this Adriana, lady você tem que sentar aqui here do lado so deles that aqui. she can Levanta, senta sit direito. up correctly. Come on. Sit up straight. Eu vou pregar sentada ali do lado dela. I'm gonna preach. I'm gonna sit right Abre next to her. espaço aí para mim, que eu vou sentar Now, do lado open de a você. space for me here. That I'm gonna sit right next to you. Vai que você costuma, cara. No, don't get used to it. Como um atleta, igreja. We need Olha to pra mim. be like an Como um athlete. atleta, Like an nós athlete. precisamos nos preparar. We need to prepare ourselves like an Deus athlete. tem God expectativas has sobre a sua vida. expectations about your life. Satanás quer trazer problemas, Satan wants to bring dificuldades, problems, depressão. Difficulties, depression. Satanás quer que você se sinta He um wants you to nada. feel like you're Satanás quer que nothing. você se sinta He wants you realmente to como feel improdutivo. like you're unproductive. Mas você precisa se preparar. But you need to prepare Aquilo yourself. que eu aprendi no Brasil, What I querido, não é o learned in suficiente Brazil para is aquilo not que Deus enough quer for para mim. what God wants Você for lembra como me. que era Samuel? Do you remember how Cada dia Samuel Ana used to be trazia uma nova each veste day? para ele. Nós Anna crescemos, would nós bring mudamos new clothing for E him nós because we grow and precisamos, we querido, change. de And uma we unção need nova, de algo a novo. new Me anointing, preparar something new. para a expectativa And de Deus. prepare for the Agora, expectation em of God. contraste com a expectativa de Deus, qual é a sua But expectativa? what is your expectation? Nós precisamos entender que We está need to preparado understand that to be para aquilo que prepared Deus vai fazer. for what God is doing. Voltando ao princípio do verso Going back to que eu the estava falando, beginning of the na ideia. to Então, the Jesus idea fala assim, of somente what I was talking faço. about. o que eu Jesus was vejo saying, meu pai I fazer. only do what I see my Father doing. Jesus falou, olha, meu Jesus pai está says, sempre my trabalhando. Father is always E eu working, trabalho and I também. work also. Ele está sempre fazendo algo He's à always nossa doing volta. something around us. Se existe uma coisa que eu sempre procuro If estar there's atento, something that I'm é aquilo always que está attentive acontecendo à to, minha volta. is for what's going on around us. Isso me leva a eu abrir mão do meu This egoísmo, da leads me da minha to let vontade go of própria. my own will and my selfishness. Eu vivi agora, essa You semana, know, this last week, 3 experiências. I Uma no lived through aeroporto. 3 experiences. One Eu in the estava airport. sentado, I was estava sitting falando down, com and I Gisélia. think I was talking to Quando eu olhei do Gisele, lado and when I uma looked coisa next de to me, metal you know, rolando, there was a eu identifiquei que era a tampa de uma lata de like a lixo. Tinha metal uma thing pessoa rolling. atrás da And there coluna was a mexendo na tampa de person, lixo. you know, behind the column De repente, there, quando touching, eu estava falando com ela messing with ainda, a- uma senhora de a idade trash levantou e ela estava com algum and lixo there na was an mão. older woman who got up and E she ela had olhou à trash sua in her volta, hand and she procurando. looked around her. Aí eu fiz And sinal para ele, falei, and I excuse made me. a little sign Aí for fiz her assim and pra I ela. said, look, it's right over Ela there. olhou para And mim she assim, looked meio. at me kind of que não- weird and Mas stuff, ela arriscou. but she risked Aí it. quando ela And chegou, when she saw, ela- she was like, como? how? How did you Como know? como que você soube que eu estava procurando um How did you lixo? know that I was looking for trash? For a trash barrel. Nós fomos ao Panera Bread We na went to Panera Bread sexta-feira. on Friday. E aí entrou 2 rapazes There japoneses, were né, 2 Japanese e com men. suas malinhas e tal. You know, they had their Aí eu little olhei pra briefcases, eles and I assim, eu looked olhei at do meu them, lado, and I tinha looked 2 next to me, tomadas. and there were 2, E eles foram pro outro lado, aí de repente eu fiz plugs. assim para eles. Excuse me. and I said, excuse Aí eles me, olharam para mim and they assim, looked at me and said, chamei eles, come mostrei over para here, and I eles. showed them. Eu troquei de mesa, fui para uma outra And I mesa. changed my table. I went to another Eu cedi table. aquela mesa para eles dois. You know, I gave them that Aí table eles, so that they thank you, could. thank you. They Tá, eu said, thank you encontrei so com eles much. 2 vezes, cruzando And lá I dentro. met with them, Thank you. twice you. after that, and they said, thank you, Gratos. thank you. They were grateful. Aí estou eu e Gisélia comendo And me and nisso. Giselia were Eu tinha eating, visto quando a Gisélia estava fazendo o pedido. and I saw that Giselia was Entraram making 2 the jovens. order, and then two young Aí, people came agora in. mesmo uma delas voltou, And foi one lá of para them, onde you know, que eu went estava, back no and canto. went to where I was. Aí veio a segunda. And the second Passou a one bandeja, came, agora mesmo começou a fazer and isso. she started to do this. Olhando, ela ia Looking. pegar no celular. Falei, excuse me. She was Aí going to touch apontei pra ela. her phone, and I Ela- pointed, Olhou, ela foi lá, deixou a bandeja dela, olhou. and she Ela, left, and she saw that, and quando ela olhou para mim assim, falou she assim, looked at me. como é que ele sabe que eu estava procurando a minha How colega? does he know that I was looking for my friend? Eu posso decidir, I querido, can decide me envolver, to involve, como eu posso decidir to get involved, as I can não fazer decide nada to not do anything e não fazer a minha vida valer a and not pena. make my life be worth it. Nós podemos fazer a nossa vida valer a pena de We alguma can make forma. our lives be worth it somehow. Eu decidi na minha vida I decided in my fazer a minha life vida valer a to make pena. my life be worth it. Eu faço, não é por causa de mim ou And alguma I do coisa, this not because of mas myself pela or anything else, but oportunidade by de ser opportunity diferente. to be different. Me lembro um dia, I remember one day, tira o smartphone da mão do seu filho, you know, deixa ele take prestar the atenção na palavra. smartphone out of your children's hand. Eu Let me them pay lembro um dia que attention. nós entramos no I Panera remember Bread. one day I went to Panera Não, mas quem Bread. manda na minha casa sou eu, então continua andando. Entramos no Panera I Bread went to e Panera Azaf estava Bread, atrás de and nós. Azaf, he was behind us.
E nisso vieram duas senhoras. E viraram para Gisele e falaram two assim, women came "É o seu to filho?" Gisele and said, "Is that your ela falou son?" assim. Ela I falou, said, "Yes." como é que ela falou? Parabéns. I said, Parabéns "Congratulations, que nós não encontramos because we crianças mais cannot assim. find children like Obrigado that pela anymore. educação que você tem dado. No, thank you for the Dessa vez education that you've entramos been lá giving quando o him." Azaf, ele abaixou lá atrás do computador, gente. And Azaf, he's Quando like, a gente entrou, foi na sinking over Target, there. buscar, ele estava One trabalhando, day I naquele went to período dele de Target, colégio, he was empurrando working, carrinho. Putting O away chefe carts dele, at o gerente Target, lá, and his falou boss assim, came up to me and said, obrigado "Thank you pelo teu filho. for your son." Sabe como que ele aprende? You know how he learns? Por observar. Observing. Uma menina, como é que é o nome daquela menina que teve neném, Cláudia, que trabalhava You no know, what's the caixa? name of that woman that Juliana, had a dia, baby? virou para mim. Juliana Falou assim, one day o turned to me menino and assim, said, assim, 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 "You é know, seu there's a filho? boy like this and this, and Falei, is é. he your son?" He's like, Ele faz "He exatamente o que does você faz. Eu pegava os exactly what carrinhos que you estavam no do." pátio You know, I would e take colocava lá para the dentro. carts that were in the O Azaf parking lot fazia and I would put them exatamente igual. inside, and Azafi would do the same thing. O modelo nosso, querido, vai Our- ser reproduzido pelos nossos filhos. Whatever we do will be reproduced by Então, our cada children. instante So pode every surgir a instant, there's oportunidade an de opportunity testemunhar do Senhor. for us to testify Será que about você the está Lord. pronto? Are you ready? Será que você está construindo Are pontes? you building Será que você está bridges? criando Are you oportunidades creating de fazer a opportunities sua vida ser to make diferente your life e be fazer worth diferença na vida das and to make a pessoas? difference in other Você people's pode lives? decidir viver Can o you seu decide? mundo, a You sua can decide to angústia, live in your seu own little world, fracasso, in seus your, lamentos, failures and ou your você pode bitterness, fazer or you com que a can vida das pessoas se torne make it diferente so that com other as suas people's lives will atitudes. turn different Não estou because falando of de your você ser um pregador actions. do evangelho, I'm não. not saying just Estou for you to falando be a das preacher coisas of the gospel. mínimas, I'm talking about the você little fazer a things sua that vida you ser can do in your diferente. life to make it Algumas different. dicas só para vocês, Just a queridos. few, Oração, leitura da a few palavra, hints for you guys. Bíblia. Não é Pray, leitura da palavra quando eu reading digo, the né, word. And igual when um I cara say falou about para mim reading the ontem. word, Ah, pastor, eu parei que eu posto you know, tudo lá no I Facebook. post Eu everything falei, on estou falando de Facebook você that I fazer read. I'm not copy-paste, talking não. about for you to Estou falando copy de and você se paste. I'm dedicar à talking for you palavra to de Deus, dedicate querido. yourself to the word of God. Realmente você ter um You momento, know, to viver do truly modo have a moment digno do and seu to live chamado. in a Fé, manner worthy crer, of your calling, obedecer, to relacionar, believe, to estudar, relate yourself to others, to seguir a study, espada to certa. follow, you know, the right sword, servir. to serve. Quinto ponto. Fifth point. Vocês me dão mais 5 minutos? Can you give me 5 more Quantos me dão minutes? 5 minutos? How many of you give me 5 minutes? 5, 10, 15. 15 eu ganhei. I got Pode ficar 15. quieto. Se me amardes, If you love me, se me amardes, if you love Jesus me, está falando. Jesus is saying, O que é amar, gente? what is it to love? Será que a gente sabe realmente Do we truly o que é know amar? what it is Eu acho to que love? dispensa aqui maiores comentários. And I think we can. Eu não vou explicar para I'm vocês o not going to que é explain amar. to you Você guys sabe o what que é amar. love is. You know what love Mas alguns is. versos, vai lá, Zaf, A coloca few aí. João verses, 14, Azafi. 21. You know, share with Aquele us. que tem os João meus 14, mandamentos e os John guarda, 14, esse é o 21. que me ama. Those E who aquele keep my que me ama será commandments, amado do meu those are Pai. the ones that love me. Eu o amarei e me Those who are loved manifestarei a by, ele. who love me will be loved 1 by my João Father. capítulo I will 12, love verso them and I will 3. manifest E myself to nisso them. sabemos que And conhecemos, this we know, se guardarmos os seus you know, if we mandamentos. keep His commandments. Aquele que diz eu o conheço e The não one guarda that os seus says, I mandamentos know Him, but é I do not keep His mentiroso commandments, he is a e nele liar. não está a verdade. And in Him is not no Irmãos, truth. não vos escrevo um mandamento novo, I mas um don't mandamento write to antigo, you que a desde o new princípio commandment, but tiveste. an old commandment Esse that mandamento, existed from the beginning. This is a Este commandment mandamento antigo é a palavra que is the desde o word princípio that since ouviste. the beginning you have been Aquele listening que diz to. que está The nele one that says that it também deve is in andar Christ como ele should andou. also walk as He did. Tiago diz na sua epístola, No, James says capítulo 1, in verso 1, acho que 22, tornai-vos, 22, pois, praticantes. become those who practice Isso mesmo. and followers of the E não word. somente ouvintes, And not just enganando-vos listeners to a the vós word. mesmo. And Porque you're se only alguém é fooling ouvinte da palavra e yourselves, não praticante, because if one listens to the word and assemelha-se ao does homem not que practice, contempla no espelho it's like a man o who seu looks in rosto a natural. mirror Para and terminar sees his aqui, face. sexto ponto. Look Mas at the vós 6th o point. conheceis, porque habita But you convosco know, e estará em vós. because I Na abide in terça-feira you nós and you are comentávamos with us. sobre a dureza do coração So we do were povo de talking Israel. about the hardness Eles of the viram heart of the sinais, people of eles Israel. pediram They carne, saw signs. Estiveram com You saudade know, das they, cebolas. you know, they Já pensou, Dória? kind of Saudade de missed Egypt. cebola. Imagine, Dory, you know, É, pode ficar missing quieto, tá bom, Dória. onions. Viviam from olhando. Egypt. Sabe o que acontece? You Eles know what viviam happened? olhando para They would trás. just look backwards. They were always Deus tinha looking plano, backwards. com God had certeza, para aquela plans geração. for that generation. Na terra das You promessas. know, they had a promised land. Amado, cada geração Beloved, each corre o generation risco. runs the risk. O que Deus está nos chamando nessa And what manhã, God calls us for para uma this morning mudança, querido. is for us to change.
Será que você quer mudar a sua Do you expectativa? really want to change your Será que você quer expectations? se adequar? Do you want to Será adapt que você quer se yourself preparar? and prepare yourself? Será que você quer treinar? Do you want to train? Será que você quer correr? Do you want to run? Será que você quer se esforçar Do you want para to ser make the encontrado? effort to be found? Ou você quer que Deus Or do you want te God encontre como você to está? find you as you are? Eu me lembro quando eu preguei sobre o I filho remember when I pródigo. preached about the prodigal Ele diz son. assim, esse meu filho estava morto, reviveu. They said, my Tinha se child was perdido e dead and foi now he achado. lives. He was E lost and diz now que eles he's se found. começaram a se alegrar, And they started to porque rejoice aquele filho because that tinha son retornado, had now returned, tinha voltado had gone back para casa, querido. to his Há muita house. gente nessa manhã que precisa There voltar are para many casa, people this morning who need to go voltar para a back home. realidade They need de to come Deus, back to não para the a sua reality realidade. of God, not to your Há own. muita gente fazendo o que There are satisfaz many o people coração. doing what pleases their own heart. Mas qual é a expectativa de Deus? But what is the querido? expectation of God? Muito me alegro por achar que alguns dos seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Vai embora não, Bruninha, fica aí. Mateus 24, 46 Matthew diz, 24:46 bem-aventurado says, aquele servo blessed is the que o servant seu Senhor, quando vier, that his Lord, when he achar comes, servindo. will find him serving. Quantos querem estar servindo? How many of you want to be serving? Apocalipse 14, 5 diz, In the e na Revelations sua boca não se achou engano, 14:5 porque são irrepreensíveis says, in diante do his trono de Deus. mouth we did not find Essa any igreja, deceit. ela precisa estar preparada, querido. This church needs to be prepared. Não é o que você tem que fazer, It's not what you have to do, mas sim o que você crê. but what you believe. Como é que você está se preparando? How are you preparing yourself? Será que teu viver está atento? And are you paying attention? Será que nós estamos realmente preparados Are we truly para aquilo que prepared Deus quer fazer? for what God wants to do? Quantos estão sendo abençoados? How many of you are being blessed? Talvez se eu estivesse vivendo nos dias de Paulo, Maybe if I Pedro, was Tiago, living in the João, days of Paul, Peter, e eu James, estivesse lá no John, Brasil, or and I was in Brazil, seria uma carta que eu mandaria essa mensagem this para would be vocês. a letter that I would send as a message to you Eu quero guys. saber que os meus filhos estão I andando na want to know verdade. that my children are walking in Eu quero truth. saber se I want to realmente know if você está com truly expectativa de Deus you usar a have the sua vida. expectations of God using your life. Ou será que você precisa melhorar algumas coisas? Or do you need to get better at certain Se você things? chega à conclusão que você precisa melhorar You algumas know, coisas, if you é bom realize que that você you need comece to, hoje. get better at certain things, it's Treinando, best for you to start ouvindo, today. Obedecendo. Train, listen, correspondendo. obey, correspond. Rasga a sua agenda. You know, Deixa Deus fazer a rip sua up your agenda. agenda, your Deixa Deus calendar, conduzir a and sua let vida. God guide your life. Vamos fazer com que a nossa vida possa Let's valer a make it so pena. that our lives will be Vamos worth fazer it. que a nossa Let's make it so that identidade our identity faça diferença onde que will nós make a estivermos. difference no matter where we Eu are. posso decidir I can fazer decide diferente to make a difference, ou fazer o que o meu vizinho faz. or I can do what my neighbor Eu posso does. decidir fazer o que Deus I can quer do something ou fazer as o que eu God quero. wants it, or to do what Qual I a tua want. opção nessa What manhã? is your option this morning? No nome de In Jesus. the name of Jesus.